Olá, tudo bem com você? Espero que sim, contigo e a tua família. Estamos aqui de volta com mais um tema. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu sou Lourdes Araújo, estou aqui na plataforma do YouTube desde 2011, que foi o ano que me aposentei. Você que é novo aqui, bem-vindo! Na playlist do canal tu encontra as páginas com assuntos diversos. Muito obrigado por você estar aqui. É como eu sempre digo, você lembrando de alguém que precisa ouvir o que vai ser falado aqui, então você compartilha. Gostou? Deixa o teu like, porque é desta maneira que o YouTube ele espalha este vídeo pela plataforma, tá? Então que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? Jamais fale mal da igreja do Senhor. Eu vou falar aqui pelo menos 10 motivos pelos quais você não deve falar mal da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não nasceu da vontade do homem, ela nasceu da vontade de Deus. E esta promessa, ela começou lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram. Ambos não estavam isentos de culpa, porque Deus ele alertou a Adão para que não fizesse o que eles fizeram, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, certamente eles iriam morrer. E foi o que aconteceu. A morte entrou no mundo por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Primeiro, a igreja, ela nasceu da vontade de Deus e não da vontade do homem. Esta vontade de Deus, ela foi revelada gradativamente ao longo da história da Bíblia. Pela fé, nós somos o Israel de Deus. Somos filhos de Abraão pela fé. Jesus Cristo, ele foi anunciado ao longo do Antigo Testamento e foi revelado no Novo Testamento. É a graça de Deus manifestada aos homens. Ele veio cumprir tudo o que dele estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Foi dito por ele mesmo, tá? Jesus Cristo, ele disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo falou que a igreja seria edificada sobre a rocha, sendo ele próprio a rocha, e que o mal jamais prevaleceria sobre a igreja. Ele requer da igreja obediência, amor mútuo, santificação, que acontece unicamente por meio do conhecimento da palavra de Deus. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra, agora apenas com seus discípulos, ensinando, dando-lhes ordenanças. Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O mundo ele precisa refletir e compreender que é necessário se reconciliar com Deus e que somente através do seu Filho amado, Jesus Cristo, isto é possível acontecer. É a única maneira do homem ser reconciliado e viver eternamente com Deus. E é a igreja que recebeu a missão de dar continuidade ao que o Senhor iniciou, proclamar o Evangelho. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. 10 dias depois que Jesus Cristo voltou para o Pai, enviou o Espírito Santo, dando assim início à igreja.
A igreja foi chamada para servir através dos dons e ministérios, visando o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Ela foi chamada para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ela foi chamada para amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Portanto, a igreja nasceu da vontade de Deus e não da vontade do homem. Segundo, Jesus Cristo, ele é cabeça da igreja. Aleluia! É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja é o corpo de Cristo, porque nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Há muitos membros, mas um só corpo. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, cada um com uma função específica. Embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos em Cristo. Segundo motivo, porque Jesus Cristo é cabeça da igreja. Terceiro, o apóstolo Pedro falou mediante a ação do Espírito Santo na vida dele. Falou acerca da igreja. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós éramos cegos espiritualmente, mas o Senhor nos chamou, nos revelou, aleluia, aleluia, o ministério da graça, Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Portanto, você não pode falar mal da igreja. Quarto, a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. O apóstolo Pedro disse, importa antes obedecer a Deus que aos homens. O Senhor nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. A palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A igreja aqui na terra continua testificando acerca do Senhor Jesus Cristo. Você não pode falar mal da igreja, porque ela está obedecendo a ordem imperativa do Senhor Jesus aqui na terra. Quinto, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Sexto, Jesus Cristo disse que a igreja é sal e luz, demonstração feita por seus ensinamentos e suas ações. Que a vossa luz resplandeça diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você não pode falar mal da igreja, porque a igreja ela é sal e luz aqui na terra. Mediante as obras que a igreja põe em prática, ela é vista, ela é reconhecida primeiramente pelo Senhor. Aleluia! Que ela pertence ao Senhor, que ela está aqui a mandado do Senhor, por ordenança do Senhor. Aleluia! 7º motivo, a igreja, ela não se preocupa se o mundo a odeia, porque Jesus Cristo disse, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. A igreja do Senhor, ela está aqui, mas ela não é mais do mundo, porque ela foi tirada do mundo. O que é que o mundo pratica? A palavra do Senhor diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. O mundo, ele põe em prática tudo aquilo que Deus diz não, ele diz sim. 8º motivo, o Senhor tudo vê. Aleluia! Cuidado quando você for falar mal da igreja de Jesus Cristo, que foi lavada e remida pelo sangue que Jesus derramou por ela. Aleluia! A palavra do Senhor diz que pelo próprio Senhor Jesus Cristo, pelas tuas palavras tu serás justificado, pelas tuas palavras tu serás condenado. As palavras, elas revelam o caráter e as intenções de uma pessoa. Muito cuidado, porque tudo o Senhor vê. Não fale mal da igreja. 9º motivo, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Moisés chamou o povo de rebelde e feriu a rocha 2 vezes. Aquela atitude foi reprovada. Portanto, muito cuidado com as palavras que você fala acerca do povo de Deus. 10º motivo, na lei de Moisés, quem não cumprisse morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra. Deus, ele é quem disciplina e castiga com justiça, porque ele ama. Há um só legislador e juiz, que é Deus. Ele é o único que pode estabelecer leis e julgar. É o único que pode salvar e fazer perecer. Jesus Cristo falou, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Gente, é muito sério. E por fim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Muitos saem da igreja ou mudam para outras e se justificam, dizendo o motivo pelo qual deixaram de congregar, que é por causa do procedimento de alguns líderes e membros que não dão bom testemunho. São escândalos diversos. Jesus Cristo, ele já tinha avisado, está escrito na sua palavra. Os escândalos hão de vir,
mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. Tudo isto são obras da carne. Jesus Cristo disse, preste atenção, vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais o mesmo. Agora eu te pergunto, você vive olhando, seguindo o exemplo de homens ou o exemplo de Jesus Cristo? Tá bem fácil de responder, não é? Agora, se a doutrina ensinada na igreja que você se congrega não condiz com a doutrina de Jesus Cristo, você faz muito bem em sair do meio dela. A Bíblia, ela não precisa de ajustes, ela não precisa de acréscimos. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo. Disse Jesus Cristo, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Louvado e engrandecido seja o teu santo e glorioso nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por esse tema que foi o Senhor que me levou a escrever. Muito obrigado. Eu te peço pela vida de cada um que aqui chegar, que abençoa grandemente a vida desta pessoa, que ela possa, se ela vinha falando mal da tua igreja, mas que ela se arrependa, peça perdão e o Senhor está pronto para perdoar. Nós precisamos olhar para Jesus, o teu Filho amado Jesus Cristo. Foi isso que ele nos mandou assim fazer e cumprir cada um na sua chamada, não é, Pai? Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, o Senhor permitir.